Hello, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Eu me chamo Alexa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu acho muito interessante, que é sobre propósito. Talvez você não conheça o seu propósito e neste vídeo eu quero começar a te ajudar a entender aquilo que o Senhor tem para você. Porque eu vejo que muitas pessoas perguntam: mas qual é o meu propósito? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o meu chamado? O que eu devo fazer? Então, se você tem essas dúvidas, hoje eu vou dar o pontapé inicial para você entender o seu propósito. Mas, se você já entende o seu propósito, que bom! E assiste esse vídeo para que você venha entender cada vez mais. Qual é o meu propósito? Eu estudei durante essa semana, né? O Senhor, ele tocou meu coração sobre esse tema, porque falar de propósito pra mim é uma coisa muito incrível. Eu amo falar sobre isso. Então, eu pensei em fazer aí esses vídeos, alguns vídeos falando sobre propósito, para que você entenda ou descubra até mesmo o seu propósito. E o texto que o Senhor tocou no meu coração, gente, aqui é toda hora esse barulho de moto, né? Mas vamos lá. O texto, né, a passagem de hoje fica lá em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Jeremias 1,4 diz assim: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: Ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: Não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu te mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos seus lábios e disse: Veja, eu lhe estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Aqui, essa passagem fala sobre o chamado que Deus deu para Jeremias. Antes de começar a entrar nesse texto, eu quero dizer, né, o que é o propósito. Eu pesquisei, né, e propósito significa intenção, projeto, desígnio, aquilo que busca alcançar um objetivo, uma finalidade ou um intuito. Então tem todos esses significados sobre a palavra propósito. E nós sabemos que todos nós nascemos sim com um propósito, nós só ainda não identificamos ele na nossa vida, o que o Senhor quer realmente fazer. Aqui nessa passagem de Jeremias, o Senhor deixa muito claro que Deus escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele para que ele fosse um profeta. Então, assim como o profeta Jeremias, nós também fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe para cumprir o propósito de Deus. Qual é o seu propósito? Aí é outra coisa, aí nós devemos descobri-lo. Mas aqui o Senhor deixa claro para Jeremias aquilo que o Senhor quer. O Senhor tinha um propósito da vida para Jeremias de ser um profeta. E aí Jeremias questiona, né, o Senhor: Mas Senhor, não sei falar. Assim como Moisés falou. E Deus vai lá e fala que estaria com ele, para ele não ter medo, porque era o Senhor que estava enviando Jeremias, não era qualquer pessoa, era o próprio Deus que tinha dado esse propósito para Jeremias. E a gente vê ao longo das passagens, né, que falam sobre Jeremias, a gente vê que Jeremias não teve medo, ele realmente falou aquilo que o Senhor lhe mandava. Então, é muito importante primeiro a gente entender, você já nasceu com um propósito, então já está dentro de você. Você só tem que colocar esse propósito para fora, você só tem que descobrir para que aquilo flua, porque o propósito da nossa vida, ele sempre flui. É uma área que sempre flui na nossa vida, igual eu. Sou uma ministra de dança, ministra da palavra, e isso flui naturalmente na minha vida, sabe? Eu leio a palavra e tudo que está escrito nela, conforme eu vou lendo, aquilo, o Senhor vai me dando entendimento, aquilo flui em mim. Assim também como quando eu ministro a dança, quando eu estou lá ministrando no altar, os passos fluem na minha vida. Então, o propósito, ele vai fluir naturalmente na sua vida. Então, você tem que se colocar em posição para que esse propósito flua, para que esse propósito saia de dentro de você, para que você venha cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Porque, como eu já disse, todos nós temos um propósito. Você só ainda não entende qual é, e você precisa entender para deixar ele sair de dentro de você. Então este é um ponto muito importante. Um ponto principal para você conhecer o seu propósito é a busca. Você tem que buscar para você entender, você tem que buscar para conhecer. É a mesma coisa que você querer conhecer ao Senhor, você também precisa buscar, você precisa ler, você precisa orar, você precisa fazer jejum. Então, para conhecer o seu propósito, você precisa buscar por ele. O Senhor, ele quer que você busque entender aquilo que o Senhor tem pra você. É igual, tipo, você tá um dia lá, eu tenho que ir no hortifruti. É só um exemplo, gente. Mas só que se você não for no hortifruti, os legumes não vão vir andando pra sua casa, né? Isso é óbvio. Imagina os legumes andando até sua casa. Não. Então, se você quer comprar os legumes ou as frutas, você vai ter que ir até o hortifruti e trazê-los pra casa. Não eles virem andando com as perninhas dele até a sua casa. Isso não acontece.
Então é a mesma coisa com o propósito. Ele já está dentro de você, você precisa descobrir. E para você descobrir, você precisa buscar. Então você tem que buscar o entendimento, você tem que buscar através da palavra e pedir direcionamento para Deus. Senhor, eu quero saber qual é o meu propósito. Porque você sabe que você tem um, mas você precisa descobrir realmente qual é o seu propósito para você fluir nesta área. É igual eu, gente, ó. Não faz muito tempo que eu me tornei ministra da palavra. A palavra ela já estava dentro de mim. Então esse propósito que o Senhor já tinha pra mim já existia dentro do meu coração, mas eu ainda não sabia. Por enquanto eu ainda era só uma ministra de dança. Mas conforme eu ia buscando na palavra do Senhor, conforme eu ia lendo a Bíblia, orando, fazendo jejum, buscando realmente espiritualmente no Senhor, o Senhor foi abrindo a minha visão. O Senhor foi me dando um entendimento mais profundo, assim mostrando outros propósitos que Ele tinha pra minha vida, que era através da palavra. Assim eu descobri, né, que o Senhor tinha esse ministério pra mim, de eu estar pregando, de eu estar falando do seu evangelho, mas para isso foi necessária uma busca. Então é necessário você buscar para você entender isso. Ele é um presente que você tem que você ainda não descobriu o que ele é. E nada mais justo do que você perguntar para quem está te dando presente aquilo que você tem, sabe? Então é isso, você precisa buscar para você ter um entendimento daquilo que o Senhor tem para você que você flua melhor nesta área. Muito importante também é não ter medo. Aqui, Jeremias, quando o Senhor revela o propósito que tinha para ele, Jeremias coloca logo um empecilho. Senhor, mas eu não sei falar. E muitas das vezes, quando nós descobrimos o nosso propósito, nós também colocamos empecilhos para que eles venham ser cumpridos. E aí o Senhor fala para Jeremias, eu vou estar com você. Isso é muito importante. Não tenha medo, porque não adianta você buscar entender o seu propósito, mas fechar, abafar o propósito que o Senhor tem na sua vida por causa do medo. O medo, ele não pode parar a gente. O medo é uma causa que mais para as pessoas. Até na Bíblia isso mostra, na Bíblia é mostrado isso, e nos tempos de hoje também é mostrado isso. O medo nos para, mas o medo não pode impedir o seu propósito. Espero que você descubra, mas que você busque para entender o seu propósito. Assim como Jeremias, o Senhor lhe revelou o que ele queria para ele. E também que você não venha ter medo, porque quando você descobrir, você não deve se calar, você deve colocar aquilo que está dentro de você pra fora. Então, eu espero que vocês entendam o seu propósito. Na semana que vem eu espero estar postando um outro vídeo também sobre isso. E a gente vai dando continuidade para que você entenda realmente aquilo que Deus quer pra sua vida, ok? E neste dia nós estaremos orando, né, pra terminar o nosso vídeo como de costume. Neste dia nós estamos diante da sua presença. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos faça, Pai, entender aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor faça-nos, Senhor, entender o seu propósito sobre as nossas vidas, Pai. Faça com que as vendas de nossos olhos, Senhor, venham cair, Senhor. Que as vendas venham cair dos nossos olhos, ó Pai, para que a gente realmente venha entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Que as pessoas que não entendem, Pai, que elas possam entender, Pai. Que elas possam descansar e possam compreender aquilo que o Senhor quer para as suas vidas, ó Pai. Ó Pai, toma a vida dos nossos irmãos, que eles venham ser abençoados, que eles venham entender o seu querer e a sua vontade, ó Pai. Que a cada dia mais eles venham sentir interesse na sua palavra. Ative em nós, Senhor, algo, Pai, que faça com que nós queremos estar mais perto de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui. Semana que vem nós teremos mais um vídeo sobre o propósito. E se vocês gostaram, gente, não esqueça de deixar o seu like, de comentar.